Olá, gente boa aqui do canal. Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. Hoje o nosso assunto é um clássico da literatura brasileira. É, sem sombra de dúvidas, um dos contos mais desafiadores com os quais eu já me deparei. E eu vou dividir a atividade em 2 vídeos. Esse primeiro vídeo é exclusivamente para a leitura do conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. De modo que, se você já conhece o texto, não precisa assistir este. Vá correndo para o outro vídeo, o card está aqui, que contém a análise. Esse é um conto em torno do qual há muitos vídeos aqui, muitas perguntas e algumas respostas. E no outro vídeo, que é esse da análise, também tem muitas perguntas. E eu apresento algumas respostas, algumas das minhas respostas. Eu passei anos e anos, gente, refletindo a respeito desse conto, até achar a chave de leitura perfeita para ele. Perfeita não quer dizer que seja exclusiva, tá? É a chave de leitura perfeita para a minha perspectiva. Então, você está convidado a acompanhar o outro vídeo. Se já conhece o conto, vá direto para lá. Mas também pode assistir esse aqui para reavivar a memória em relação ao enredo, às minúcias desse texto. Não estou expulsando ninguém, gente. Todo mundo é muito bem-vindo aqui. Então, eu vou compartilhar a imagem do conto para vocês irem acompanhando na medida em que eu for lendo. Não vou fazer comentário nenhum, diferente de outros tantos vídeos que eu já tenho aqui. Mas antes disso, lembrando que se você gostou do tema, é fã do Guimarães Rosa, gosta de literatura, esse aqui é o seu canal. Inscreva-se, por favor, ative as notificações, dê o seu like, deixe seu comentário, é muito importante essa interação. Esse é um canal preocupado com a leitura profissional de textos literários, gente. Então, todo mundo que tiver esse mesmo interesse, essa é a sua casa, tá bom? Vou compartilhar. Esse é o conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, que pertence a esse livro, Primeiras Histórias. Essa edição que eu tenho aqui é de 1974, pertence a essa coleção Literatura Brasileira Contemporânea, e a imagem que vocês estão vendo é exatamente a correspondente a essa edição. Esse é o 6º conto dessa antologia de narrativas mais curtas do Guimarães Rosa, que é um autor que se consagrou, sobretudo, pelo seu Grande Sertão Veredas. A Terceira Margem do Rio, Guimarães Rosa. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei informação. Do que eu mesmo me alembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado de que sempre. Largo, de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula ou trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar,
mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Você vai ou você fica, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também, por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei. Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção, com gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei, na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte, só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de toda a gente. Aquilo que não havia acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe vergonhosa se portou com muita cordura. Por isso, todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam o entanto de poder também ser pagamento de promessa, ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença que seja, a lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família dele. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do afastado da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava o rio, solto solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse, ocultado na canoa, se estava, e ele ou desembarcava e viajava-se embora para jamais, o que ao menos se condizia mais correto, ou se arrependia por uma vez para casa. No que, no engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele, cada dia, um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que, no alumiado delas, se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai no enfim de uma hora, tão custosa para sobrevir. Só assim, ele no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio. Me viu, não remou para cá, não fez sinal, mostrei-o de comer, depositei num oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz, sempre, tempos afora, surpresa que mais tarde tive, que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado, sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar ao nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outro, por arranjo dela, para medo, vieram os 2 soldados. Tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado ou diluso, cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar à pega ou à fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dos homens do jornal, que trouxeram a lancha e tensionavam tirar retrato dele, não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas que há por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. A gente teve que se acostumar com aquilo, as penas que, com aquilo, a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. Tiro por mim, que no que queria e no que não queria, só com nosso pai me achava.
assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era, de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava, de dia e de noite, com sol ou aguaceiros, calor sereno e nas friagens terríveis de meio do ano, sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça, por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir do viver. Não pojava em nenhuma das duas beiras, nem nas ilhas e croas do rio, não pisou mais em chão nem capim. Por certo, ao menos que, para dormir seu tanto, ele fizesse a amarração da canoa em alguma ponta de ilha, no esconso. Mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita, nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase, mesmo do que a gente depositava no entre as raízes da gameleira ou na lapinha de pedra do barranco, ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia? E a constante força dos braços para ter tento na canoa, resistido, mesmo da demasia das enchentes, no submento, aí quando no lanço da correnteza enorme do rio tudo rola o perigoso, aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvore descendo, de espanto de esbarro. E nunca falou mais palavra com pessoa alguma, nós também não falávamos mais nele. Só se pensava, não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou, nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa, assim como no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com nosso pai, mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, ficado preto de sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupas que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós, não tinha afeto? Mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava, foi o pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo exato, mas que era mentira por verdade. Sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens longe, no não encontrável? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino, ela mesma intestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco, foi num dia bonito, minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha, o marido dela segurou para defender os dois, o guarda-sol. A gente chamou, esperou, nosso pai não apareceu, minha irmã chorou, nós todos aí choramos abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam, no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez, residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei, na vagação, no rio, no ermo, sem dar razão do seu feito. Seja que, quando eu quis mesmo saber, e firme indaguei, me diz que disseram que constava que nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora esse homem já tinha morrido, ninguém soubesse e fizesse recordação de nada mais, só as falsas conversas, sem senso, como por ocasião no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam, todos temeriam o fim do mundo, diziam, que nosso pai fosse o avisado que nem Noé, e, portanto, a canoa ele tinha antecipado. Pois agora me entrelembro, meu pai, eu não podia malsinar. E apontavam já em mim os primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta culpa? Se o meu pai, sempre fazendo ausência, e o rio, pondo perpétuo, eu sofria já o começo de velhice. Esta vida era só o demoramento.
Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguices de reumatismo. E ele? Por quê? Devia de padecer demais. De tão idoso não ia. Mas dia menos dia, fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio para se despenhar horas abaixo, em Tororama e no tombo da cachoeira brava com fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou culpado do que nem sei, de dor em aberto no meu foro. Soubesse, se as coisas fossem outras. E fui tomando ideia. Sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava, nunca mais se falou. Os anos todos, não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido, ou então todos. Só fiz que fui lá, com um lenço para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido, esperei. Ao por fim ele apareceu, aí lá, o vulto. Estava ali sentado à polpa, estava ali de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia. Jurado e declarado, tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou em pé, manejou o remo n'água, proava para cá, concordado. E eu tremi profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudade gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia. Por pavor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir da parte do além. Estou pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci, sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde, temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos que no artigo da morte, peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Gente, essa foi a leitura do conto A Terceira Margem do Rio e do Guimarães Rosa. Como eu disse anteriormente, sem comentário algum, o texto pelo texto. E está todo mundo convidado para conhecer a abordagem que eu fiz num outro vídeo. Acessar o card, por favor. E muito grato pela paciência de me acompanhar até aqui. Esse é um conto muito bonito, muito tocante. Vocês observaram que tem um ritmo nele que às vezes até dificulta um pouquinho a leitura, né? Ele surpreende, inclusive, no ritmo. Mas a análise fica no outro vídeo. Esqueci de dizer, gente, a imagem da canoinha que está aqui atrás com um único passageiro é uma fotografia que me foi cedida pelo meu amigo, meu ex-aluno, Abraão Rocha. Abraão, um abraço e vamos tocando esse barco, mas no nosso caso a gente toca coletivamente. Grande abraço, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, seu comentário. A gente se vê no outro vídeo. Corre para lá. Abraço, até já.